Bom dia, caríssimos, na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, quando a necessidade bate no peito, espremendo os sentimentos mais vis que o ser humano possa carregar, não se contenha, chore. A válvula do escape da emoção é a lágrima que cai no sentimento no peito, que escorre pelo rosto, mas ela se evapora, assim como se vai embora todos os sentimentos ruins que estão sendo filtrados pela ação do choro. O choro, muitas vezes, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, caríssimos irmãos, em Cristo Jesus. A lágrima caída é o sinal de que ali existe o sentimento puro, o sentimento acolhido, aquele sentimento mais puro que possa lhe parecer, pois é na base do sofrimento que as verdadeiras emoções aparecem. A emoção, seja qual for, benéfica, menos pressionada, mais esclarecida, seja ela como for, é o sentimento vazado, filtrado pela emoção que o choro irá acolher. O choro, uma válvula de escape, que muitas vezes há de ser necessário para que o corpo, a parte encarnada da carne material, não sofra o absinto dos sofrimentos. Assim, caríssimos, cada lágrima caída é um filtro da luz sobre o sentimento mais vil que possa ter no seu coração, aliviando o seu espírito, acalmando a matéria, para que possa refletir, principalmente, eis o intuito, para que você possa, com a cabeça agora mais aliviada, refletir sobre suas ações a serem tomadas, aquelas que foram passadas e aquelas que foram sofridas. Pois nem sempre, caríssimos, a lágrima que cai é de tristeza, pode ser de alegria, de remorso, pode ser qualquer que seja o seu sentimento, mas ali tem a certeza do filtro divino que foi lhe concedido. Hosana nas alturas. Saudações, irmãos da terra iluminada pelo Cristo, da terra santificada pelo Pai Maior. Como o irmão falou, a lágrima é uma ferramenta dada ao ser humano para extravasar os sentimentos oprimidos, aqueles sentimentos apertados. Vocês já conhecem a válvula, muitas válvulas que a ciência desenvolveu com um único objetivo: não danificar o aparelho, extravasar aquilo que não é suportado. Do mesmo jeito, assim consiste a função da válvula lacrimal, para que o corpo material suporte a pressão, o momento pelo qual passa. Assim como também age como um filtro, deixando apenas aquilo que possa ser refletido para que uma nova ação lhe conduza à ação necessária, à ação correta. Não tema quando chorar, não se entristeça por estar aparentando fraqueza. O choro não é sinal de fraqueza ou de plenitude fortificada. É apenas a necessidade para que a pressão interna seja extravasada e não chegue a se transformar
em uma chaga material do corpo terreno. Muitas vezes, a pressão acumula-se pelo sofrimento do próprio espírito, que acolhe os seus opressores. Assim, nós estamos aqui esclarecendo que o choro, ele é um presente, é uma ferramenta que lhe foi concedida para que se traga o equilíbrio entre o racional e o emocional, a balança necessária onde o pêndulo da verdade se instaura, para que se haja o contraponto do raciocínio. Não é levando em consideração apenas as emoções que se constrói a vida. O caminho se dá com planejamentos. O caminho a ser percorrido é o caminho da lógica, o caminho planejado, para que se alcance o seu objetivo. Assim, o gesto lacrimal, o choro, ele vem como contraponto para que se retome as proporções devidas, o raciocínio lógico, para que se mantenha o equilíbrio a fim de concluir o seu objetivo na sua tarefa. Tarefa muitas vezes que pode ter sido coberta pelo sentimento da desistência, da lamúria, da desmotivação. Mas agora, esse sentimento filtrado, extravasado pelo choro, deve ser retomado com consistência lógica, raciocinal, para que seja levado adiante e que seja concluído o objetivo com resultados satisfatórios. Assim funciona cada gota que cai do rosto humano. Saudações e fiquem com as bênçãos do universo. O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, capítulo 10. Não é a pergunta, mas sim o próprio texto de introdução. Entre as objeções, algumas a mais sedutoras, ao menos na aparência, porque colhidas da observação e feitas por pessoas sérias. Uma dessas objeções é que a linguagem de certos espíritos não parece digna da elevação que se atribui a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam que não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que só lidamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é mistificar, não conhecem as comunicações que são dadas nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. É lamentável que o acaso os tenha servido tão mal, não lhe mostrando senão o lado mal do mundo espiritual, pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos espíritos bons, os maus, os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. E está muito bem explicado, né? Muito bem comentado, que numa reunião espírita não existem só os espíritos maus,
né? E não se pode dar lugar apenas aos espíritos maus. Os espíritos bons, eles vêm, né, para nos dar o aconchego, a tranquilidade pela qual nós estamos procurando. Porque ninguém chega numa reunião fraterna, ninguém chega numa reunião religiosa, né? Ninguém vai a uma igreja por esporte, porque não tem nada que fazer em casa. Mas sim porque tem algo que o aflige, né? Tem algo que está deixando intranquilo. Então a pessoa, ela chega numa reunião, numa casa, numa igreja, né? Uma casa de oração, com o intuito de achar ali uma resposta, uma tranquilidade, uma palavra amiga. Lógico que se a gente vai com um pensamento pesado, com um pensamento aflitivo demais, quem nos acompanha, que já foi nos falado por muitas vezes? Os espíritos mais ignorantes, aqueles espíritos que merecem também o socorro. São espíritos de baixa luz, de negatividade, obscuros, enfim, os obsessores, como queiram chamar. Então, chegando nesses lugares, né? Porque também é aquilo, já foi falado também, muitas vezes, você muitas vezes não precisa ir até um lugar. É porque naquele lugar há uma concentração de espíritos benevolentes, de maior socorro. Sim, até há uma concentração. Mas os espíritos de luz, seus mentores, seu anjo da guarda, sempre acompanham a gente. Então, pode ser feito em casa, no quarto, na tranquilidade do silêncio, né? 10 minutinhos, 5 minutinhos, que seja, né? Respira fundo, se concentre, visualize seu anjo da guarda. Ah, mas como que é um anjo da guarda? Pode ser uma paisagem, pode ser um riacho, pode ser a natureza, um pássaro, né? Um animalzinho no campo, né? O olhar assim de um campo bem florido, uma fazenda, né? Aquilo que te traga tranquilidade. Respira fundo e ore, agradeça, né? Converse com Deus, converse com seu anjo da guarda, converse com seu mentor. Então é assim que cabe, né? Que se realiza um socorro espiritual. Então não é apenas os espíritos malfazejos, né? Os espíritos de baixa elevação que estão ali numa sessão. Porque muitas vezes, né, há algumas sessões, há algumas casas que destacam essa coisa maléfica, né? Eles endemonizam também os espíritos. Ao contrário, os espíritos perdidos, sofredores, ignorantes, de baixa elevação, merecem socorro também. Eles merecem esclarecimento, eles merecem, né, serem tratados tão bem quanto qualquer outro, porque eles merecem, eles precisam de socorro. É uma pessoa também, né? Ela não deixou de ser pessoa depois que desencarnou, né? Ela é um ser humano. Ela precisa também da atenção, do socorro, do acolhimento, né? Muitas vezes do que quem está vivo. Porque quem está vivo tem toda a condição de procurar um socorro, de analisar sua consciência, de retomar as rédeas da sua vida, de se refazer, de se levantar, de procurar dentro de si forças para tomar um novo partido. Então, o ser humano encarnado, ele está ali encarnado justamente para melhorar, para evoluir. Já aquele que desencarnou, acabou a missão que ele tinha para fazer tudo isso. E agora ele se encontra muitas vezes perdido, porque ele não esperava desencarnar tão cedo muitas vezes, ou desencarnar repentinamente, como muitas vezes acontece também, né? Ele não se lembra que deveria estar se preparando para o desencarne. Tem alguns que se revoltam porque não queriam ter desencarnado. Então, esse desencarnado, muitas vezes, ele merece mais assistência do que o próprio encarnado,
que ainda tem meios de procurar informação, esclarecimento, conhecimento. O desencarnado não. Ele vai acordar num lugar totalmente estranho, vazio, algumas vezes barulhento, escuro. Ele fica perdido, fica com medo, fica revoltado, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, né, que o desencarnado, ele merece mais socorro, mais assistência do que o encarnado que está presente, por várias dessas situações mencionadas. Então, é equivocado, né, falar de repente que certos espíritos aí, pela sua linguagem, né, não parecem dignos da elevação, né? Não parecem condizentes com o que está ali. Não, sim, eles merecem. Só precisam de esclarecimento, só precisam de auxílio, de um abraço fraterno, né? Então, vamos orando, rezando, não para aquilo, para afastar do mal, mas sim que esses seres de baixa luz, ignorantes, obsessores, que seja levada a eles a luz, a clareza, a compreensão, para que eles possam seguir em frente e evoluir, cada qual levando a sua vida. Uma vida muitas vezes que foi sofrida também, enquanto matéria, enquanto encarnado. Então vamos ajudar da melhor maneira possível, que enquanto nós ajudamos o próximo, nós nos ajudamos. Porque se eu estava com um espírito obsessor e eu ajudo esse espírito obsessor a seguir, é um alívio para mim, porque ele vai sair da minha cola, vamos dizer assim, né, bem no popular, para que eu possa ficar mais tranquilo, voltar na minha motivação, voltar a raciocinar como deveria estar, né? Então, por isso que é importante a gente seguir aquela frase, né? Orai e vigiai, né? Eu oro e vigio, eu vigio e continuo orando, para que eu possa seguir na minha caminhada encarnatória e que aquele espírito que estava comigo, o que simplesmente se achega, né, para pedir muitas vezes um socorro, que ele também possa seguir o seu caminho, o caminho da paz, da evolução e do amor do Cristo. Graças a Deus. Ave, 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 Maria, Mãe querida, abençoa cada ferida. A Mãe não abandona, nem esquece o filho. Mãe, coração materno, que acolhe os aflitos. Ave, 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 Maria, Maria, Mãe de todos nós. Graças a Deus. Olhamos bem. O preto velho fazendo presença cá do nosso Senhor Jesus. Ô, meus filhos, quanta perturbação nessas cabeças. A perturbação é porque vocês ficam aí orando direito. Vocês oram, mas oram com o coração ainda apertado e com os olhos virados para a matéria. A oração, meus filhos, é para reenergizar. É energia, não é material. A oração é para vocês trazer de novo equilíbrio, tranquilidade, para vocês voltar a raciocinar o certo,
para vocês verem o caminho que está na frente de vocês, e muitas vezes vocês não vê, porque vocês estão com perturbação. E perturbação de cabeça, perturbação de coração. Meus filhos, vamos orar. É o que foi falado, orai e vigiai. Essa frase nunca fez tanto efeito como agora. Com tanta coisa que vocês estão passando no dia a dia, o coração fica apertadinho cada vez mais e a cabeça de vocês mais atribulada de confusão. Vocês não sabem o que vai acontecer. Muitas vezes, vocês ficam preocupados com as coisas que não é de vocês. Deixa os outros ir atrás do que os problemas deles. Que você já tem seus problemas de monte. E ainda quer acolher dos outros? Meus filhos, cada qual está aqui por causa de um juízo. O juízo de você é diferente do juízo do outro. A caminhada de você é diferente da caminhada do outro. Porque cada flor num jardim, pela mesma circunstância que está ali, cada uma é diferente da outra. Pode ser do mesmo tipo, da mesma família das flores. Vocês podem ver que uma pétala, dentro da mesma flor, inclusive, não é igual uma a outra. São pétalas diferentes, uma tonalidade diferente. Então, por que você fica querendo se comparar com o outro? Você acha que vocês não vai ser diferente? Vocês acham que o caminho de vocês não é diferente? Vocês acham que a resposta que vem para vocês não vai ser diferente? Oh, meus filhos, vamos pensar, vamos refletir mais. É difícil. Porque tu velho sabe que é difícil. Os mentores sabem que é difícil. Mas faz parte de vocês aprender. Esse aprendizado é difícil botar na cabeça de vocês. É que vocês querem tudo imediato. Vocês querem tudo na palma da mão. É que vocês estão mais acostumados. É tudo tão fácil. Nesses dias que tem hoje, tudo que vocês apertam um botãozinho vem para vocês. Mas a vida mesmo, filhos, não é assim. A vida é uma constância de trabalho para ser feito. Nada é automático, que nem um botãozinho que se aperta. Você tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que refletir, tem que acolher, tem que pensar, tem que conversar, tem que olhar quem está na sua volta. Ô, meus filhos, quando não tinha todos esses botãozinhos que vocês apertam hoje, como é que era? Como é que vocês se comportavam? O que vocês faziam? Sem ter os botãozinhos para apertar, né? Vocês pensavam mais, vocês raciocinavam mais, refletiam mais, refletia nas ações que foi feita e refletia naquilo que vocês procuravam de resposta. E como vocês refletiam mais, é como se fosse uma oração que vocês estavam fazendo, chamando para perto de vocês os mentor amigos, para trazer para vocês as respostas, ou simplesmente o caminho a ser seguido, o caminho que você podia tomar. Porque também, meus filhos, não pode esquecer que as alternativas existem, mas quem pega a rédea é a mão de vocês, não é as mãos do mentor. A rédea da vida é vocês que tem que puxar, porque está a responsabilidade de vocês. Cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu livre-arbítrio, para poder puxar as rédeas conforme precisa, conforme quer, conforme necessita. Oh, meus filhos, o aprendizado é duro. O aprendizado, ele se arrasta, parece difícil cumprir, mas é assim que funciona. Meus filhos, vocês ficam tudo com o nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.